Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Cursos Online, e hoje nós vamos falar uma dica para você, uma dica top, aí envolvendo o direito obrigacional para o seu exame de ordem, para o nosso projeto Exame de Ordem, a carteira é minha. Pessoal, o que acontece? Na parte de obrigações, nós temos lá as espécies de obrigações, teoria das obrigações, mas dentro de obrigações, nós temos um tema importante que é a teoria do pagamento. Dentro de teoria do pagamento, você estuda quem deve pagar, quem deve receber, o lugar do pagamento, o tempo do pagamento, etc. Dentro desse ponto específico, quem deve pagar, nós temos um tema interessante, um tema bem legal. O que acontece? Quem deve fazer o pagamento? E pagamento significa cumprir a obrigação, cumprir a prestação. Quem deve fazer o pagamento? Ora, professora, quem deve fazer o pagamento é o devedor. Mas eu vou te fazer uma pergunta. É possível que alguém que não seja devedor, que não seja o devedor, faça o pagamento no lugar do devedor? Professora, a resposta é que sim, razoavelmente deve poder. O que acontece nesse ponto, pessoal? Quem deve pagar é aquele que tem o débito, é aquele que tem o schuld. Lembra do binômio schuld-haftung, débito e responsabilidade? O devedor, ele possui o schuld, ele possui o débito. É ele quem deve pagar. Mas é possível que quem não seja o devedor também efetue o pagamento. E quem não é devedor e não é credor é porque é um terceiro. Então a pergunta ela é mais ou menos assim: é possível que um terceiro faça o pagamento no lugar do devedor? A resposta é positiva. O Código Civil de 2002, ele optou pela ampla liberdade do pagamento. Deve pagar aquele que tem o schuld, deve pagar aquele que tem o débito, que é o devedor, mas o terceiro também pode pagar. Dentre esse conceito de terceiros, nós temos uma classificação importante. A primeira classificação é o terceiro interessado e a segunda, o terceiro não interessado. Professora, o terceiro não interessado pode pagar a dívida do devedor? Claro que pode. Observe que, em relação a terceiros, tanto o terceiro interessado quanto o não interessado pode pagar a dívida do devedor. Terceiro é aquele que não tem nem o schuld, mas pode ter o haftung se ele for um terceiro interessado. Terceiro interessado é aquele que pode ser atingido de alguma maneira em sua esfera patrimonial em virtude do inadimplemento do devedor. Olha que interessante isso. O terceiro interessado pode ser, por exemplo, o fiador. Esse fiador, como terceiro interessado, ele não tem o schuld, ele não tem o débito, mas ele tem o haftung, ele tem a responsabilidade patrimonial. Meus caros, quando o terceiro interessado paga a dívida do devedor, ele subroga-se na condição de credor. Ele vira credor. Subrogar na condição de credor significa que ele vai levar junto com a situação de credor todos os privilégios e garantias dados inicialmente na obrigação. Por exemplo, imagine você que o devedor, para contratar um mútuo de 50 mil reais, deu 3 garantias. 2 fiadores, o fiador A e o fiador B, e deu ainda um penhor, deu ainda joias para garantir a obrigação. Ele empenhou suas joias. Nesse caso, se o fiador A, que é o terceiro interessado, paga a dívida para o credor, ele subroga-se na condição de credor, levando para si as garantias e privilégios. Por exemplo, ele leva o outro fiador como fiador e leva também o penhor. Tranquilo, né? É muito bom. Pagou a dívida, subroga-se na condição de credor, vai poder exigir o que pagou, óbvio, e vai poder utilizar das garantias dadas como forma de coercitiva, né, do cumprimento da obrigação. Massa, de boa. Mas, professor, e o terceiro não interessado? Ora, se terceiro interessado é aquele cara que pode ter sua esfera jurídica atingida pelo inadimplemento e inércia do devedor, o terceiro não interessado é o que não vai ser atingido. Veja que o interesse aqui não é jurídico, é qualquer um que não seja jurídico. Porque se o interesse for jurídico, ele é interessado. Pode ser um interesse afetivo, qualquer um. Pessoal, o terceiro não interessado, ele pode pagar a dívida do devedor.
Pode. Ele não tem nem o schuld, nem o Haftung, mas ele paga porque ele quer pagar. Esse terceiro interessado, ele tem dois momentos diferentes. Se ele paga a dívida em nome dele mesmo, exigindo, por exemplo, o recibo em nome do terceiro interessado que está pagando a dívida, ele tem direito ao reembolso do que pagou. Se ele pagou antecipadamente, só pode exigir o reembolso também quando a dívida vencer. Faz sentido, não faz? Por que ele não se subroga na condição de credor? Ele não vai levar as garantias e os privilégios como levaria o terceiro interessado, mas ele pode pedir o reembolso do que ele pagou. Agora, se esse terceiro não interessado, que não pode ser atingido na sua esfera jurídica patrimonial pelo inadimplemento do devedor, paga a dívida em nome do devedor, em nome do próprio devedor, ele não tem direito a nada, porque ele pagou a dívida em nome do próprio devedor. Então, é isso que a gente faz muitas vezes. A gente chega para os nossos pais e fala assim, pai, paga a dívida para mim, faço isso direto lá em casa. Pai, paga a dívida para mim, meu boleto, tá aqui o boleto. Aí meu pai vai lá e paga o boleto. Ele tá pagando em meu nome. Aí ele vem e fala assim, olha, eu vou te cobrar aquilo que eu paguei para você. Você vai dizer, não, meu pai, você não vai cobrar, porque você pagou como terceiro não interessado na obrigação a dívida em nome do próprio devedor. Então o senhor não tem direito a nada, de acordo com a legislação civilista na parte de obrigações. Tudo bem, pessoal? Essa foi mais uma dica do nosso Gran Cursos Online, da nossa disciplina civil. Estou esperando você para fazer o curso voltado aí para o exame de ordem. Eu e a professora Raquel Bueno vamos desmembrar todo o direito civil, os pontos relevantes, e estamos esperando você aqui. Vem para cá. Até lá!